comecinho do versículo diz assim: ao que vencer. Vamos repetir todos juntos? Ao que vencer. Aleluia. Tem vencedor aqui nessa noite? Amém. Graças a Deus. Você tem que estar preparado para vencer. Vocês estão preparados para vencer? Pois bem, se você se acostumar com derrotas, então elas farão parte de você. A única maneira de ganhar é quando você não permite outra opção. Quando você não permite outra opção, você não admitir derrota mais na sua vida. Eu quero ter uma atitude vitoriosa. Eu quero ter uma postura de vencedor. Eu quero agir como um vencedor. Eu quero ter uma mentalidade de vencedor. Eu quero andar como vencedor. E aí você vai buscar forças em Deus, e Deus vai fazer você vencer. Se quer ser um vencedor, terá que tirar a palavra perda, derrota, não ganhar, daquilo que você tem como característica própria. Eliminar isso do seu vocabulário. Você deve ter uma atitude diferente. Vocês já ouviram falar aqui na lei de Murphy? Quem já ouviu falar na lei de Murphy? A lei de Murphy é um engenheiro espacial, aeroespacial. O nome dele é Eduardo Aloysio Murphy, que formulou uma lei em 1949. E uma dessas leis, ela diz assim: se algo tem a possibilidade de dar errado, sem dúvida vai dar errado, e no pior momento, e de uma maneira que causará maior estrago. Ele formulou as leis do pessimista, né? E uma dessas leis diz aí: se algo tiver a possibilidade de dar errado, vai dar errado. Então, na lei de Murphy existe a possibilidade de algo dar errado. Infelizmente, o diabo trabalha com esse fundamento, queridos, de que dentro de cada um existe uma possibilidade de derrota. O diabo, ele pode olhar para você e ele vai ver Cristo na sua vida, ele vai ver a glória, ele vai ver a presença de Deus, mas ele não desiste simplesmente e vai embora, porque ele acredita que existe uma possibilidade dele triunfar de alguma forma. E se nós também cairmos nessa conversa do diabo, nós fracassaremos com certeza. Mas Deus irá fazer uma cirurgia dentro de você nesta noite, que você irá tirar o que muitos encaram não como possibilidade de derrota, mas tem muitos que encaram como uma verdade absoluta a derrota. E Deus vai implantar nesta noite a fé que nos faz acreditar na certeza de vitória pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Amém? Graças a Deus. A Bíblia nos diz que a fé é a possibilidade de vitória. Certo? Errado. Aos Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz assim, aos Hebreus capítulo 11 versículo 1, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da fé, ou o que está escrito. Diz assim: ora, a fé é a certeza, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Olha que interessante isso. Embora você não tenha ainda uma vitória na sua mão, mas você já crê, você já está crendo, você já está tomando uma posse dessa verdade absoluta para a sua vida. Eu não estou vendo nada ainda, mas pela fé eu já tomo posse, é meu. Então fé é certeza. Quando falo de fé, eu falo de certeza. Quando falo de fé, eu falo de convicção. Quando falo de fé, eu falo de algo que não tem dúvida, sem espaço, sem oportunidade para derrota. Isso é fé.
Paulo escreve na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 17, dizendo assim: em mim não está o sim e o não, dentro de mim só há o sim. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele escreve, e ele diz assim, em mim não há o sim e o não, só há o sim. E aí nós vamos encontrar Jesus também, e o cristão, vamos por aqui primeiro, o cristão não pode ser sim e não. 2 Coríntios também, capítulo 1, versículo 19, olha aí, ele escreve mais um pouco falando sobre isso. Ele diz assim, ainda nos diz que, porque o Filho de Deus, Jesus, que entre vós foi pregado, isto é, por mim e Timóteo, não foi o sim e não, mas nele houve o sim. Porque todas quantas promessas que há de Deus, são nele e por ele o amém, para a glória de Deus Pai. Então em Jesus não existe um meio termo, não há possibilidade de às vezes sim e às vezes não, mas o que existe em Jesus é o sim, e unicamente o sim. Aleluia, aleluia. Mateus 5,37, olha o que Jesus diz: seja o seu sim, sim, e o não, porque o que passar disso procede do, olha aí. Então o que passa disso, a pessoa que é dúbia, de manhã uma coisa, à tarde é outra, essa atitude não procede de Deus. O indeciso não procede de Deus. Vamos lá? Fala para o seu irmão assim, saia de cima do muro. Fala para ele: decida hoje vencer. Decida hoje vencer. Aleluia. Até quando, hein? Até quando iremos ficar? Não há prêmio para perdedores, não há promessa aos perdedores, não há nenhuma expectativa para os perdedores. Uma curiosidade numa competição, terminou o ano agora, tivemos aí a corrida de São Silvestre, o pastor Luiz participou. Os perdedores treinam junto com os vencedores, já repararam isso aí? Os perdedores competem junto com os vencedores. O esforço do perdedor e do vencedor são similares. Nós olhamos para um grupo de atleta correndo e ficamos pensando: quem será que vai vencer? E quem será que vai perder? Os dois estão correndo juntos, olha isso. Os dois estão fazendo esforços, os dois estão dando o seu máximo, os dois sonham com o pódio, os dois têm sonhos grandiosos, mas um vai ganhar e o outro vai? Um vai ganhar e o outro vai perder. Aí eu te pergunto: qual desses é você? Aleluia. Decida hoje ser um vencedor. Reflita comigo um instante. Fale bem alto assim, pare. Não vou cantar a música do outro lá. Se vamos empreender, queridos, tamanho esforço, energia, tempo, trabalho, por que perder? Se você vai trabalhar tanto em prol de algo, você vai fazer simplesmente para não ter sucesso? Deus tem preparado algo diferente para nós. Não há céu para perdedores. Vencer não é uma opção, vencer é uma necessidade.
necessidade, é algo que eu tenho que tomar para a minha vida e estar determinado a ser um vencedor e não um perdedor, porque em meu Deus só há mais do que vencedores. Aleluia. A palavra não nos chama de vencedor apenas, diz que nós somos mais do que isso, somos mais. O que sucede quando você ganha? O que acontece quando você ganha? Vamos usar um personagem bíblico para nos espelharmos dentro dessa palavra que estamos falando nesta noite. Vamos falar um pouquinho de Sansão. Sansão, ele foi um homem escolhido por Deus. Sansão, ele teve uma capacidade concedida por Deus de vencer batalhas, de vencer, derrotar os seus inimigos. E Sansão, ele foi dotado de tamanha força que Sansão, certa vez, arranca os portões da cidade dos filisteus. Ele põe nas costas e carrega para longe. Sansão também é astuto. Certa vez ele pega raposas, amarra elas pelo rabo e coloca fogo e solta ela no meio da plantação dos filisteus, e ela sai disparada, incendiando tudo. Sansão, uma vez, ele com uma queixada de animal, ele derrota 1000 homens sozinho. Mas Sansão, que era um homem dotado dessa força, ele tinha um segredo com Deus. Ele tinha um segredo que ele não poderia revelar, esse segredo, para que ele não sofresse um retrocesso, uma perda. Ele não podia cortar o seu cabelo, ele não podia beber alguma bebida que fosse forte. Mas Sansão, ele começa a flertar com o inimigo. Sansão, ele começa a sair dos domínios de sua casa, do seu povo, e começa a flertar com os inimigos. É bem verdade que o próprio Deus colocava Sansão nessa situação já para provocar os filisteus, mas Deus não colocou ele ali para ele se corromper. É diferente. Deus colocou ele para que ele fosse de uma forma, provocasse os seus inimigos e manifestasse no meio deles a glória de Deus. Deus tem colocado você onde você está, não é para você se contaminar. Deus tem permitido você estar na posição que você está, de você estar no meio de pessoas que podem não temer a Deus, pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que até zombam de você e esperam uma oportunidade para rir, para de alguma forma se alegrarem com uma derrota sua. Mas Deus colocou você lá para não se contaminar. Deus colocou você lá para ser diferente, para que a luz de Deus brilhe em você, e através da sua vida, Deus mostrar para aquelas pessoas que existe sim uma possibilidade de viver em vitória, mesmo no mundo pecaminoso e derrotado. Mas Sansão, ele acaba cedendo. Sansão, ele conhece Dalila, e Sansão agora, após muito ela insistir, ele revela o segredo da sua força. Ele diz: se cortarem meus cabelos, eu ficarei fraco. Então, quando uma pessoa não ganha, ela perde as suas forças. Está escrito que a força deixou a vida de Sansão. Enquanto ele lutava para manter o segredo de Deus, ele vencia e vencia. Mas quando foi vencido pela paixão, ele foi derrotado e perdeu a sua força. E agora aqui quero chamar a vossa atenção para algo muito importante. O que acontece muitas vezes com o homem, acontece muitas vezes conosco, e nós não percebemos. A verdade sobre os perdedores começam aceitando uma derrota,
e ele a recebe e fala para si mesmo: não há problema. Você começa aceitando uma derrota na sua vida, e você se conforma: não, foi só uma derrota. Mas quando você aceita uma derrota, está com um grande problema. Sabe por quê? Fala comigo assim, ó: porque uma derrota aceita significa que você será um derrotado pelo resto de sua vida. Você começa se conformando com uma derrota pequena, e depois você vai se conformando com outras que virão pela frente. Quando você, diante da derrota, deveria buscar mais, deveria lutar mais, deveria clamar mais, e aí você vai e se conforma. Nós acabamos nos conformando. Quem toma um trago de derrota como se não fosse nada, irá tomar tragos e tragos, um oceano de derrotas. Veja, é como um efeito dominó. Então, vitória e derrota são iguais? Já não há diferença. Vencer ou perder acaba já não tendo mais peso. Isso é um princípio que quer entrar na vida do crente, mas você tem que derrotar isso. E como é que derrota? É não aceitando. Você vai dizer para você mesmo, fale comigo assim, ó: eu não vou permitir que isso entre na minha vida. Fale. Não vou tomar esse trago maldito. Vou devolver o trago que o diabo tentou me fazer beber. Não aceite. Quando compreendemos o que acontece com quem permite a entrada de derrota na sua vida, entendemos por que não aceitá-la. Você já viu o rosto de uma pessoa que vive de derrota? Né? Será que uma pessoa que vive derrotada, será que ele anda assim na rua? É assim que ele anda? Qual é a expressão do derrotado? Triste. E quando você pergunta para ele: está tudo bem? Tinha uma irmã lá perto de casa, era interessante. A gente perguntava para ela assim: rapaz, irmã, está tudo bem? E ela falava assim: está tudo mais ou menos, né? Foi a única vez que eu ouvi essa expressão de alguém. Você encontrava ela na rua: Pai do Senhor, minha irmã, tudo bem? E ela falava assim: irmão, está tudo mais ou menos. Oh, aleluia. Seu rosto é de uma pessoa alegre, as forças do derrotado, elas vão embora, elas deixam o seu corpo. A Bíblia diz que com Sansão aconteceu a mesma coisa. Quando uma pessoa está vivendo em derrota, tudo se torna difícil. A vida começa a ser uma derrota sobre derrota. O contrário acontece com quem está ganhando, com quem está vencendo. Porque uma vitória vai chamando outra vitória. Você viu isso aí? Uma vitória vai chamando outra vitória. A pessoa começa a gostar de vencer. Poxa, esse negócio é bom, não é? Até hoje eu só perdi, mas agora, olha, parece que deu uma virada aí. E a vitória é uma coisa boa. Não quero mais derrota, agora eu quero vencer, E aí você pega gosto pela vitória e começa a se dedicar, a trabalhar mais, e vai juntando forças e vai se fortalecendo em Deus. Você tem que se apaixonar pela vitória, lutar cada dia pelos pequenos desafios, e você vai alcançar grandes desafios. Existem pessoas aqui nesta noite, eu vou dizer, que tomou muitos tragos de derrota, mas Deus quer que você ponha isso para fora, em nome de Jesus hoje. Pessoas aqui nessa noite que já se acostumou com a derrota, já se acostumou com o problema, já se acostumou com a enfermidade, já se acostumou com a dificuldade dentro da sua casa, na sua vida financeira,
Já se acostumou a ver o esposo fora da igreja? Já se acostumou a ver a esposa desanimada, os filhos já caminhando para caminhos que não são de Deus, e ele simplesmente se acostuma com aquela situação e diz: é assim mesmo, são fases da vida. Mas Deus não quer que você se conforme com a derrota. Deus não quer que você baixe a cabeça, mas se ponha de pé e lute para você vencer. Deus te fará um campeão. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, isso, aplauda o Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Deus se apartou de Sansão. Deus tem toda a vitória, em Deus está toda a vitória, em Deus se resume toda a vitória. E quando você está caminhando com Deus, você está caminhando em vitória, é ou não é? Quando você caminha com Deus, você caminha em vitória. Olha, você fala assim, alguém pode falar: poxa, mas se Deus está caminhando comigo, por que eu tenho passado por essas dificuldades? Aleluia. Porque a dificuldade que você está passando, ela pode durar só um momento, mas a alegria, a grande vitória que está proposto para você, ela é eterna, e ninguém vai roubar isso, só se você se entregar. O pecado, querido, e toda inclinação para a carne, para este mundo, faz com que o homem se distancie de Deus. E o pior é que muitas vezes a pessoa vai se distanciando de Deus e não percebe. Ela já não tem mais forças para orar, mas acha normal. Ela já não tem mais forças de vir para a igreja, mas acha aquilo normal. Ou ainda vou dizer para você, a pessoa pode estar vindo para a igreja animada, ela pode estar vivendo uma vida onde ela julga estar na presença de Deus e estar tudo bem, mas a inclinação para as coisas do mundo, para aquilo que não agrada a Deus, a exemplo de Sansão, fizeram com que o Espírito Santo se afastasse, se entristecesse. E o Espírito Santo se entristece, e a luz da pessoa vai apagando, ele não percebe. Porque Sansão teve os seus cabelos cortados, e quando Dalila fala para ele assim: Sansão, Sansão, acorda, os filisteus estão aqui. Ele dá um pulo e fala assim: deixa eles vir que eu vou acabar com eles. Mas a força dele já tinha ido, a presença de Deus já tinha se afastado, e ele não tinha percebido. Aleluia. Examine a sua vida nesta noite, examine como você está, examine seu coração, examine a sua consciência, veja como é que está a sua vida com Deus, a sua aliança com Deus, a sua chamada, o que Deus propôs para você. Veja como que você está. Porque coisas podem estar acontecendo na sua vida para estar te tirando da presença de Deus aos poucos, e você pode de repente estar caminhando num declínio, numa ladeira abaixo, e não está percebendo. E como aconteceu com Sansão, quando ele vai se dar conta do que aconteceu, ele já está amarrado, derrotado. O diabo vai falando assim: só mais um gole, só mais um trago, só mais um pouco, não tem importância, afinal de contas, todo mundo faz. E o crente não percebe que o Espírito Santo de repente, o deixou. O salmista, ele faz uma oração. O salmista, ele peca, ele reconhece que pecou, ele reconhece o seu erro. Mas sabe quando que ele reconhece o seu erro? Veja o que aconteceu com Davi. Davi, ele manda matar o esposo da mulher para ficar com ela, mas ele não percebe que tenha feito alguma coisa errada. Para ele está tudo bem, para ele está tudo bem. É necessário Deus enviar um profeta na casa dele para falar assim: olha, você errou.
você transgrediu. E quando ele vai cair em si, ele reconhece o quão fora ele andou daquilo que Deus tinha com ele. Mas quando ele reconhece que ele errou, ele fala para Deus assim: ó, Deus, me perdoa, eu te peço, não retire de mim o teu Espírito, volta a dar-me a alegria da salvação. Aleluia! Cuide do Espírito que habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Olha para o seu lado, olha para a sua direita aí. Olha para a sua direita, está vendo aí? Olha para a sua esquerda. Dá uma olhadinha lá atrás, ó. Olha lá atrás. Isso, você está vendo? Aleluia! Templo do Espírito Santo. Para onde você olha aqui nessa noite, existe um templo do Espírito Santo. Ele habita em você, ele habita na sua vida. Não queira perder isso por nada, porque do contrário, você estará dando adeus para a vitória e abraçando a derrota. Sansão não havia percebido que Deus havia se afastado dele. Quando Dalila o chamou, ele caiu em si. Então a primeira coisa que aconteceu com Sansão, a presença se afasta da sua vida. A segunda coisa que acontece com Sansão, ele perde a visão. Os filisteus amarraram ele, levaram ele amarrado, fraco, sem cabelo, e os filisteus furam os seus olhos. Sansão fica cego. Então Sansão teve seus 2 olhos vazados, perfurados. Os derrotados não conseguem enxergar vitória, só enxergam problemas. São pessoas negativas, só enxergam fracasso, vivem para criticar e não enxergam solução. Já reparou isso daí? Coisa terrível é você andar do lado, é você andar com pessoas que não têm nenhuma expectativa de vitória. É terrível isso. Pessoas que não têm expectativa de vitória, pessoas que se sentem derrotadas em tudo, pessoas negativas, pessoas que só criticam. Nada está bom para ele não aceita, ele não consegue enxergar uma possibilidade de vitória. Tudo é ruim, nada vai acontecer. E pior que quando você começa a se associar a essas pessoas, infelizmente esse espírito de pobreza, esse espírito pobre, fraco, de derrota, aquela nuvem que está sobre aquela pessoa, ela vai contaminando todos aqueles que estão ao seu redor. Todos aqueles que estão ao seu redor. Eu ouvi certa vez alguém comentando algo sobre um lixo, que se você varrer a casa e você deixar o lixo e não recolher, as pessoas vão passando ali, vão pisando naquele lixo e vai levando de volta, e vai levando de volta, vai levando de volta. Todos que passarem ali e pisarem naquele lixo e chuta e vai levando de volta, daqui a pouco está tudo nós temos que nos livrar, nós temos que manter distância de pessoas assim, de pessoas que vêm para roubar a nossa força, de pessoas que vêm, peraí, então quer dizer que eu tenho que virar as costas para quem está precisando de ajuda? Uma coisa é alguém que está precisando de ajuda e estende a mão para que possa ser ajudada. Outra coisa é alguém que se conforma com a derrota, e por mais que você fale, por mais que você oriente, por mais que Deus use alguém para falar com ela, se levanta. Deus não quer te ver assim, Deus não chamou você para viver dessa forma, Deus não quer te ver triste, Deus não quer te ver murmurando, já foi falado aqui nessa noite. Deus não quer ver você cabisbaixo. O Senhor te chamou para ser vencedor. Põe-te em pé, põe um sorriso nesse rosto, porque há esperança para você. Deus vai se levantar e vai te dar vitória, e vai te dar força, e vai te dar alegria, vai te restaurar, vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, vai trazer de volta, restituir.
Mas quando a pessoa abraça a derrota, irmão, parece que ele fica blindado. Essas palavras não conseguem entrar no seu coração, não fazem efeito. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Os competidores podem até estarem competindo juntos, mas o destino de ambos são distintos. Um será aplaudido, o outro será rejeitado, um será coroado e o outro não. Um caminha para a glória e outro para a depressão. Sansão estava cego, Sansão estava sem visão. Então você começar a andar fora da presença de Deus, você começar a aceitar derrota, deixar que o pecado entre na sua vida, deixar que o mundo entre na sua casa, no seu lar, você começa a abraçar derrota. Isso vai tirando a sua visão. E Sansão foi acorrentado. Olha só, Sansão foi tirado a sua força. Sansão teve os seus 2 olhos vazados, e agora Sansão estava acorrentado. Sansão foi preso, lhe puseram algemas, o acorrentaram, a sua vida foi mudada, transformada, porque a derrota tem este poder de colocar cadeias, algemas, correntes. Você sabia que existem os alcoólicos anônimos? E eles têm 12 passos para eles seguirem, para praticarem e lutar, para mudar de vida, para se libertarem. E o primeiro passo deles, sabe qual é? Reconhecer que existe um problema. Reconhecer que eles precisam de ajuda. Porque a maior dificuldade, irmãos, que nós nos deparamos quando queremos ajudar alguém que está precisando de ajuda, a maior dificuldade é justamente quando a pessoa, ele fala assim: não, eu estou bem, eu não preciso de ajuda. Certa vez me chamaram para ir visitar um jovem, e eu fui na casa desse jovem com a minha esposa, e nós estávamos conversando com ele, mas era um orgulho tão grande. A pessoa estava fora da igreja já há um bom tempo, tocava na igreja, louvava, fazia parte de conjunto, e agora estava lá encostado no canto. E quando foi conversar com ele, ele falou assim: olha, não estou precisando que ninguém venha aqui falar de Jesus para mim, não. Eu não estou precisando que ninguém venha aqui para me dar força, para me dar ânimo. Eu estou bem, quando quiser voltar eu volto. É assim. É a pessoa que fala assim: não tenho vício, eu fumo, mas quando eu quiser parar eu paro. Não é? Não, eu bebo, mas não sou viciado. Quando eu quiser parar de beber eu paro. Aí você fala para ele: então para. Pessoas que são viciadas em sites impróprios e passam a noite, e tem até no celular, não é? E isso causa um vício também. Isso também vira um vício, que a pessoa não consegue ficar sem aquilo ali. E quando você vai conversar com elas, fala assim: não, isso aqui não, imagina, se eu quiser, isso aqui eu faço porque eu acho interessante, eu gosto, me dá prazer, mas se eu quiser deixar, eu deixo. Então uma pessoa, querido, que tomou a derrota para si, se acostumou a viver uma vida de derrota, se ela também não reconhecer que precisa de uma ajuda, precisa de uma mão estendida, que ela precisa se levantar, alguém que coloque ela novamente em pé, se ela não reconhecer isso, fica difícil de alguém ajudar. Fica difícil, porque o pecado, ele acorrenta. Uma pessoa acorrentada caminha com dificuldade, seus passos são limitados, fica cercado, sem expectativa por causa das correntes. Já viu uma pessoa atada? Ele consegue dar passos rápidos? Consegue? Não. Os seus passos são com dificuldade, os seus movimentos são limitados. Ele foi tirado
do seu lugar, ele foi removido do seu lugar, foi privado da liberdade, privado da alegria de viver, ele está acorrentado. O pecado leva o homem a isso, correntes. Mas nesta noite eu quero falar algo para vocês aqui em nome de Jesus. Vocês vão ouvir corrente caindo por terra hoje. Aleluia! Tem crente aqui que vai ouvir corrente caindo por terra. Corrente que prende da angústia, da depressão. Mas pastor, eu não sou viciado em nada. Tá bom, vamos dizer que você não tem nenhum vício. Olha, não sou viciado no pecado, não estou acorrentado pelo pecado, amém. Mas de repente você está preso numa enfermidade, você está preso numa depressão, é uma tristeza, uma falta de ânimo. Mas o Senhor, Ele quer mudar a sua situação. Correntes serão quebradas hoje, correntes serão rompidas hoje, correntes que serão removidas pelo poder de Deus. Aleluia. Sansão foi colocado no lugar de um animal. Vocês sabem aquelas rodas que vai passando em cima do trigo e vai moendo o trigo, e fica ali um animal puxando aquela roda? Foi tirado aquele animal dali e colocado Sansão no lugar. Quem vive mergulhado no pecado, em crítica, em ira, rancor, mágoas, não libera perdão, não tem expectativa de vitória, as pessoas tratam como um animal raivoso que ninguém quer chegar perto. É difícil conviver com uma pessoa amarga, é ou não é? É ou não é? Uma pessoa pessimista, meu Deus, parece que tudo que você fala, né, de fazer um plano, vamos aí fazer um projeto, não tem jeito não, isso não vai mudar. Irmão, vamos fazer aí uma campanha de oração, Deus vai mudar a sua vida. Ih, não muda nada, quantas campanhas eu já fiz. Irmão, vamos fazer uma campanha no monte que Deus vai converter, Deus vai salvar, Deus vai mudar esse quadro. Irmão, tudo isso aí eu já fiz. É difícil, é ou não é? É difícil. As pessoas não querem chegar perto. É como se fosse um animal raivoso, sem carinho, sem amor, sem ser respeitado, isolado de todos. O diabo o chama de meu cavalo. Meu irmão mais velho cresceu na igreja. Todos nós crescemos na igreja, dentro de casa. Pai, minha mãe nos criou nos caminhos do Senhor. Então nós nascemos, eles já estavam servindo a Deus e nos colocou nesse caminho. Mas meu irmão mais velho saiu da igreja. E um dia ele saiu, morava na casa no fundo, já não morava mais dentro de casa, né? A convivência virou tão insuportável que ele já morava no fundo. E um dia ele saiu e a gente foi dar uma olhadinha na casa que ele tinha deixado lá. Era tanta vela acesa dentro daquela casa, era tanta vela. E ele começou a frequentar terreiros. E um dia, no quintal de casa, o diabo pegou ele. E o diabo falava assim: não mexa com o meu cavalo. Queridos, você deixar de ser templo do Espírito Santo para ser cavalo do diabo? E tem gente que se conforma com isso. Tem gente que se conforma, não, está tudo bem, mas onde ele vai, o diabo está montado em cima dele. Aleluia. João capítulo 8, versículo 34, respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo ou escravo do pecado. E o 36, Jesus falou assim: mas se pois o Filho vos libertar, oh aleluia, mas se o Filho do homem te libertar, verdadeiramente sereis livres, 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 aleluia. O Senhor não te chamou para andar acorrentado como um animal, preso ao pecado, preso à enfermidade.
aleluia, como o homem que estava preso há 38 anos a uma cama, a mulher que estava presa há tantos anos encurvada, e foram pessoas que Jesus libertou. Deus não tem prazer em ver você acorrentado a nada. Ele quer que você esteja livre, que você viva uma vida de vencedor. Aleluia. Sansão, ele virou um objeto de escárnio. As pessoas riam dele, as pessoas zombavam dele. Ele estava puxando aquela roda, e os filisteus se aproximavam dele e falavam: olha aí, cadê o homem forte? Cadê a sua força, Sansão? Quem era e quem é? Quem te viu e agora quem te vê? Oh, queridos, esteja em pé na presença do Senhor. Esteja em pé. Você sabia que existem muitos que estão só esperando você tropeçar para aplaudir? Muitos que andam com você, mas não torcem pelo seu sucesso. Muitas pessoas que andam contigo, mas não se alegram quando você está alegre. Eles estão esperando a oportunidade, esperando o momento para aplaudirem a tua queda. Sansão virou motivo, fizeram de Sansão um alvo de zombaria, palhaçada, escárnio. E eles deram uma festa muito grande, uma festa ao deus Dagom. Todos os filisteus estavam reunidos dentro daquele templo. A casa estava cheia. E alguém falou assim: traga Sansão, traga o nosso inimigo, o nosso grande algoz, porque nós queremos vê-lo. Traga ele para ele nos divertir. Mas na humilhação, Sansão se humilhou, e Deus fez uma última intervenção em favor daquele homem tão humilhado. Sansão fez uma oração e falou: Deus, eu errei contra ti, eu pequei, mas me permita uma última vez vencer os meus inimigos. Me permita uma última vez vencer os meus inimigos. Sansão venceu uma última vez, mas essa última vitória dele custou também a sua própria vida. Aleluia, aleluia. E Deus tem, não é somente mais uma vitória para você, Deus ainda tem muitas e muitas vitórias para você. E isso não vai custar a sua vida, aleluia, porque aquilo que custou já foi pago lá na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, aleluia. Custou a vida de alguém, sim, mas Ele entregou a vida. Ele disse: ninguém pode tirar, eu a dou por vontade própria em favor de muitos, aleluia. E Jesus deu a vida dele para que você fosse vencedor. Jesus não entregou a vida dele para que você vivesse uma vida de derrota, uma vida de fracasso. Ele entregou a vida dele na cruz para que você vivesse uma vida em abundância, uma vida feliz, uma família feliz, que você seja um homem realizado, um empresário realizado, que você seja uma pessoa fiel, alegre, uma pessoa de projetos, uma pessoa que tem toda uma expectativa de vida, de vitória, aleluia. A sua família pertence a Deus, a sua família não é derrotada, você não é derrotado, aleluia. Convide Deus para entrar nessa peleja, convide Deus hoje para entrar nessa peleja com você. Convida Deus, chama Ele para vir lutar contigo, para vir lutar por você, aleluia, aleluia.
O rei Josafá, diante de uma grande multidão e sem forças, ele clama a Deus, e Deus fala: fique em paz, porque nessa peleja, você não vai pelejar, só fica quietinho e você vai ver que vou fazer. Aleluia. Por que perdemos? Por que nós perdemos, afinal de contas? Por que algumas vezes somos derrotados? Por que o crente alguma vez ele tem esse ar de estar derrotado? Primeira coisa que faz o crente muitas vezes ser derrotado é o pecado. Segunda, é a falta de relacionamento com Deus. Crente que não ora mais, crente que não busca mais, não louva mais a Deus, não vem mais para a igreja, não tem prazer de estar reunido junto com os irmãos. Se você vai esse momento procurar alguns que não estão aqui, talvez estejam no shopping, estejam passeando, estejam em casa dormindo. A semana foi muito cansativa, se entregaram. Mas nós começamos essa palavra e vamos terminar dizendo assim, não tem céu para perdedores. Aleluia. Quer ser mais do que vencedor? Quem quer ser mais do que vencedor aqui? Quem quer andar de vitória em vitória aqui? Volte-se para Deus hoje. Volte-se. O segredo para você andar em vitória, o segredo para você voltar a vencer, o segredo, vou dar o pulo do gato aqui para você voltar a vencer. Pastor, o que eu tenho que fazer para voltar a vencer? Já fiz tanta coisa, tanto sacrifício. Pois é, querido, o segredo para você voltar a vencer é você se voltar para Deus. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre escatologia. Estamos estudando sobre na escola dominical. Hoje aqui nesta manhã, graças a Deus, a escola dominical muito cooperada, e nós estamos estudando sobre o Apocalipse. E no livro do Apocalipse nós temos várias promessas para aquele que vencer. Nós vamos encontrar aqui uma série de promessas feitas ao que vencer, ao que vencer. E só vence quem luta, só vence quem peleja. Se você falar assim: pastor, se o senhor soubesse como que está a minha vida, se o senhor soubesse como é que está, como estão as minhas lutas, como é que estão as pelejas para eu conseguir me manter em pé. Pois é, querido, se tem luta, se você está em peleja, se você está em guerra, olha, mas não é para perder, você está em guerra para ser vencedor, você está lutando para ser mais do que vencedor, e há uma promessa de bênção, de vitória para você. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 7: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de meu Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 11: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 17: o que vencer, darei a comer, eu darei de comer do maná escondido, diz Jesus, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse 2, capítulo 26 ao 28: ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as, de modo como são quebrados vasos pelo oleiro. Assim como eu recebi autoridade de meu Pai, também darei a estrela da manhã ao que vencer. Apocalipse capítulo 3, o versículo 5: o que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, antes confessarei
confessarei o seu nome diante do meu Pai e de todos os anjos que estão no céu. Apocalipse capítulo 3, o versículo 12: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 21: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Aleluia! Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, a parte A: esta palavra é digna de toda confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Aleluia! Tem vencedor aqui? Tem vencedor aqui? Tem vencedor? Se coloque de pé. Aleluia! Isso é para quem vencer. Vale a pena, vale a pena, vale a pena você ser fiel, vale a pena você lutar, porque cada luta sua haverá uma recompensa. Aleluia! Eu quero orar por você aqui nessa noite. Rapaz, eu preguei aqui a pregação inteira seca, não teve nem um somzinho aqui para a gente ouvir. Meu Deus! Aleluia! Eu quero orar por você, querido. Eu quero orar por você que está numa luta travada aí. Há quantos anos você está lutando e não consegue vencer? Eu quero orar por você que não tem forças, que está se sentindo fraco, que está se sentindo impotente diante das lutas que você está enfrentando. As lutas têm sido tão grandes, os problemas têm sido tão grandes, que as suas forças parecem ser tão pequenas. Mas eu quero orar, porque Davi, ele viu que o gigante era grande e era um homem preparado para a peleja. Mas Davi olha para aquele gigante, ele fala: eu vou a ti, não é com a minha força. Eu vou guerrear com você, mas não é com a minha força. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então você vai vencer, não é com a sua força. Você vai vencer não é com as suas, não é com a sua habilidade. Você vai vencer não são com as suas capacidades de oratória, ou seu poder aquisitivo. Você vai vencer não é porque você é uma pessoa que tem influência e muitos amigos influentes, porque isso pode acabar de uma hora para outra, Deus simplesmente tirar. E quantas vezes parece que a gente está só? Cadê os amigos? Cadê aqueles que estavam tão próximos, onde eu me apoiava? Pessoas que eu me sentia tão seguras do lado delas, e de repente parece que a gente olha de um lado e olha para o outro, e num momento de grande dificuldade, o vento soprando, e parece que estamos só. Aleluia. Mas o Senhor quer mostrar para você que Ele está contigo. O Senhor quer provar para você que Ele está com você, Ele não te deixou.